Então é muito importante a gente saber se dentro do nosso pote a gente está com água e verdadeiramente tem que orar por um milagre, que não depende mais de tempo e de processing de um milagre, ou se a gente está orando por um milagre, que a gente está torcendo para que uma situação mude e não percebe que Deus está usando da situação para mudar a gente. Legal. Então a gente precisa entender antes de... A dica que eu deixo para quem está nos assistindo. Antes de você estar pedindo por um milagre, porque você está em meio a um processo complicado. Um processo que os olhos humanos dizem que não tem mais jeito. Seja desde de um resultado médico, desde um problema sério, problema financeiro. Mesmo isso, entenda, se aquele problema não é um pote com uva, aonde você precisa orar para Deus, para ter entendimento e paciência no tempo dele, viver aquele processo. Veja se a situação não está mudando, porque Deus está usando dela para mudar você. Então, é muito importante a gente entender isso. Se aquela situação não é necessária, como é todo esse processo que você nos ensinou. Sim. Como você disse, tem alguns ferros que eles, se não forem muito bem esquentados, ele não consegue moldar. Não é transformado, né? Então, às vezes, a gente precisa do calor. Vamos trazer o calor aqui para um processo doído, quente, doloroso. O fogo queima. O fogo queima. Então, esse ferro ele é queimado para ser moldado. Então, às vezes, a gente está em meio a esse fogo, em meio a esse deserto. E a gente está pedindo um milagre. E não está se atentando que a gente precisa se transformar para que aquela situação mude. A gente não está se atentando que, em vez de orar por um milagre, nós deveríamos estar orando pelo processo. Orando pela sabedoria, pelo entendimento daquilo. É muito louco, porque quando a gente... E eu falo isso com a maior propriedade do mundo, que quando a gente está em meio a uma dor, os nossos olhos não enxergam nem aquela parede. É verdade. Quando a gente tá com medo, quando a gente tá assustado, quando a gente tá com um problema que foge verdadeiramente do nosso controle, a gente não enxergaria aquela parede que está... O óbvio deixa de ser óbvio nesse momento. Não existe mais óbvio. Não existe... A Bíblia tem uma história muito legal que ela fala sobre Agar. Agar era a serviçal de Abraão e Sara. E é a mulher que foi autorizada a se deitar com Abraão para ter um filho. Enfim, teve um filho, mas chegou na determinada história, ela é expulsa para o meio do deserto com o seu filho. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, ela coloca o seu filho à sombra para que ele morra. Porque ela tinha certeza que ele ia morrer, porque não tinha água. Ele ia morrer de sede. E a Bíblia diz que ela se afasta para longe. Para não ver ele morrer. Para não ver ele morrer. E é muito louco, porque daí a Bíblia diz assim, e o choro chegou aos céus. E um anjo de Deus chama Agar. Agar, o que está acontecendo, Agar? Por que esse choro? Por que esse desespero? Como assim? Você esqueceu quem é Deus? E aí, na continuação da história, a Bíblia fala assim, e Deus fez Agar ver o poço. A Bíblia não diz Deus desceu e fez um poço, o anjo desceu e construiu um poço, Deus perfurou a terra e jorrou água. Não, não. E Deus fez Agar ver o poço. Ou seja, estava ali. Ele estava disponível, estava na frente. A Bíblia diz assim que ela se levanta, pega um odre, enche de água e dá à criança. E eu percebo que isso a gente pode usar para inúmeras situações da nossa vida, né? Principalmente, eu acho que quando a gente fala de alta performance, a gente fala da ferramenta executar aquilo que ela nasceu para executar, a consequência disso é que ela cause mais impacto, a consequência disso é que ela financeiramente se destaque, é consequência de ela exatamente executar essa função. E o grande lance é que eu acho que muitas vezes acontece isso que aconteceu com a Agar, né? Da gente não enxergar algumas coisas que já está disponível pra gente. Às vezes a ferramenta está na tua empresa. Eu vou dar um exemplo, eu tenho um funcionário meu, um colaborador, eu não gosto de usar a palavra funcionário, eu acho. Um colaborador, ele se chama Alexandre, eu conto essa história para todo mundo, ele me permite contar. Ele é um dos coordenadores nossos, do operacional de uma das empresas nossas, da maior empresa do grupo. E ele estava com uma performance horrível, a ponto de nós estarmos pensando das férias, quando ele voltar, mandar ele embora. Ele é um funcionário antigo, ele trabalhou conosco, ele saiu para ir para uma multinacional, voltou para nós. E a gente gosta muito da pessoa dele. Muito, sabe aquele corte com dor no coração? Uhum. Só que a empresa, infelizmente, ela não é uma casa de caridade. Eu posso até ajudar ele fora, mas ali, até por respeito em todos os outros.
E aí os gestores dele, os dois gerentes dele, estavam numa reunião, uma gerente e um gerente, e eu, por acaso, entrei na sala e eles estavam falando sobre ele, né? E tal. Primeiro, o início da conversa foi eles, assim, reclamando dele mesmo, né? Que infelizmente ia ter que desligar e tal. Falei, gente, se esse é o panorama e tal, ok. Só que passou 20 minutos de conversa, eles mudaram o assunto e começaram a falar de um outro assunto. E no meio desse assunto eles falaram assim, meu, e o Alexandre é top nisso, né? Meu, ele faz isso. Aí eu falei, pera só um pouquinho. Alexandre é o mesmo Alexandre? Nós vamos mandar embora? Mas essa é a função dele que vocês estão elogiando? Não, ele é coordenador. Eu falei, então, gente, tem que mandar embora vocês dois. Vocês, como gestores, estão usando a ferramenta para a função errada. Falei, mudem ele de função. Mudem ele de função, ele está no lugar errado. Aí eles se olharam, né? Eu falei, vou resumir a história para você. O Alexandre hoje é um dos melhores funcionários da empresa. O que mais dá resultado. Está desenvolvendo inúmeras ferramentas dentro da empresa. Está desenvolvendo sistema. Eu encontrei ele casou recentemente, fiz uma brincadeira com ele, eu cruzei com ele no corredor da empresa, e aí eu vi ele, falei, e aí, cara? E ele feliz, mas assim, ó, você não tem ideia. Aí eu olhei e falei, recém-casado, assim, ainda brinquei com ele sobre isso, né? Daí ele falou, não, chefe. Meu, eu tô desenvolvendo uns negócios muito legal, chefe. Às vezes eu tô dormindo, eu acordo pensando nisso, eu já saio procurando curso e tal. Então, assim, é a história de a gente estar usando a ferramenta pro fim errado, pro propósito errado dela, como você usou maravilhosamente. Uma faca de cortar ferro vai cortar uma madeira? Vai. Mas o trabalho que ela vai dar vai chegar um momento que ela vai se quebrar inteira. Ela não foi feita para aquilo. Ela até vai fazer de uma forma mais ou menos meia boca e ela vai se machucar e vai quebrar. Que era o caso do Alexandre. Ele tava fazendo meia boca, tava se quebrando, que vamos usar aqui a analogia de mandar embora. Legal. Então, a importância da alta performance, eu acho que tá principalmente você entender qual é o seu lugar. Você que trabalha para alguém, é entender que você não tá feliz com o que você tá fazendo e ser sincero com o teu gestor. Falar, cara, eu não tô me dando bem nisso aqui, eu preciso fazer outra coisa porque eu não tô tendo resultado. Ter essa consciência, né? Ter essa consciência. E nós, como empreendedores, como líderes, né? Eu gosto de usar a palavra como de líder. Eu sempre digo que o gerente gerencia processos. O líder gerencia pessoas. Então, a gente como líder, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque às vezes você tá colocando a tua expectativa naquela ferramenta, só que a ferramenta ela tá num lugar completamente errado. Ela é boa, ela é afiada. Vamos pegar você imagina o fio que tem que ter um facão, algo para cortar ferro. Tem que ser um negócio... Sim. Na teoria, se olhar, cortar madeira, isso aí vai passar a madeira de um jeito... Não tem nada a ver. Estraga, né? Não tem nada a ver, você estraga. Você estraga. Então você tá com uma ferramenta boa, uma ferramenta afiada, só que você tá usando a tua ferramenta para cortar madeira e ela é para cortar ferro. Ou ao contrário, ela tem os dentes para cortar madeira e você tá usando para serrar ferro.